Vamos embora. Bora. Eu vou fazer a prece final? É. Tá bom. Tá. Ok, Carol? Ô, Lincoln, então, olha, a gente já tá ao vivo, tá? A gente já tá ao vivo, tem 24 segundos de live. Geralmente o Facebook só avisa quando tem 1 minuto que a gente iniciou, tá? Então, Tá. a gente precisa esperar uns minutinhos, uns 2 minutinhos, acho que tá bom, não tá? Esperar as pessoas entrarem e chegando, para que Uhum. possa, então, daí você já pode ir dando boa noite, né? Já tem gente. Então, boa noite para vocês. Tá com você, tá, Lincoln? Já tá gravando? Já estamos ao vivo. Maravilha, então. Estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando pela página do Facebook do Centro Espírita Divino Mestre. É uma alegria saber que vocês estão nos acompanhando, nos apoiando nessa iniciativa da gente tentar prosseguir aqui neste ambiente seguro, no ambiente virtual, com as nossas palestras, as nossas reuniões públicas, que a gente procura preparar com muito carinho e com muito amor para todos vocês. Nós estamos fazendo alguns testes nessa noite aqui com um programa um pouco diferente. É, às quartas-feiras, a reunião que acontece no Centro Espírita Divino Mestre, a reunião do GECO, Grupo de Estudos da Codificação, de Allan Kardec. Para quem está acostumado a ir às quartas-feiras lá no Divino Mestre presencialmente, já me viu lá, sabe que eu substituo o dirigente da reunião, que é o Carlos Villarraga, e hoje eu estou aqui representando ele para dar uma boa noite para vocês que estão chegando aí, está aumentando aí a nossa audiência no Facebook. Eu tenho alguns recados para passar para vocês na noite de hoje. Como vocês sabem, as nossas reuniões estão acontecendo todas elas no ambiente virtual na página do Facebook. Os nossos trabalhos continuam. Os passistas, neste momento, continuam trabalhando, continuam na sua corrente vibratória. Então, se você, por acaso, gosta de trazer a sua água, levar a sua água ao centro para ser fluidificada, fique à vontade. Se você quiser deixar a sua água aí, as vibrações positivas serão levadas até ela e até o seu lar. Os nossos atendentes fraternos também estão trabalhando. Se você, por acaso, sentir necessidade, precisar de um apoio, da solicitação, da ajuda dos nossos atendentes fraternos, fique à vontade para entrar em contato conosco. O e-mail de contato aparece aí na página do Facebook. Você pode simplesmente mandar o seu nome, o seu número de telefone, não precisa dizer o motivo, não precisa dizer a razão, que um dos nossos atendentes fraternos entrará em contato com você. Bom, a palestra da noite de hoje receberá como convidado especial Paula Guimarães, que vai falar sobre o tema coragem. Coragem, um assunto de primeira grandeza para os momentos que estamos enfrentando agora. Mas antes de darmos início à exposição da noite de hoje, eu gostaria de pedir a todos vocês para que a gente possa se unir nesse momento em oração, numa oração de agradecimento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, irmão, por nos dar a cada dia, a cada nova oportunidade, o alento de que precisamos, a força, a coragem de que precisamos para enfrentarmos com serenidade, com tranquilidade, todos os desafios que temos em nossa vida, pois sabemos da importância que eles têm para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Pedimos que neste momento a espiritualidade amiga possa envolver com boas vibrações a expositora desta noite e que ela possa trazer uma mensagem positiva e que nos alimente de alegria e de ânimo para os próximos dias. Que assim seja, graças a Deus.
Opa. Carol, agora eu acho que é com você. Você consegue colocar a Paula Guimarães para todo mundo ver? Oi, Paula. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estamos juntos aqui nesse momento em que a tecnologia, não é? Ela vem nos favorecer para que a gente possa fazer esse evangelho e nos sustentar nesses momentos que nós estamos vivendo, pedindo o amparo de Jesus, da espiritualidade amiga, para que eles continuem conosco, nos amparando, nos fortalecendo, fazendo com que as nossas energias sejam dobradas, que a nossa coragem seja ampliada, para que nós possamos passar, não é, por esses momentos de evolução espiritual. São provas e expiação para alguns, mas é um momento de evolução espiritual, com certeza, não é? E o tema hoje que nós vamos abordar fala sobre coragem. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, uma frase de Joana de Ângeles. E já que hoje eu estou em casa, né, eu tenho a possibilidade de ficar passeando com livros. Então, alguns deles eu vou mostrar para vocês. E daí, se vocês quiserem, depois pode ser uma fonte de consulta também, né? Como a gente faz em palestra. A coragem é a consequência natural e legítima da fé. Nos diria Joana de Ângeles, neste livro maravilhoso. Olha, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A coragem, vou repetir, é a consequência natural e legítima da fé. Significa que quando nós temos aquela fé imorredoura, quando nós temos aquele alimento espiritual genuíno, nós temos coragem para fazer os nossos grandes enfrentamentos. Se a nossa fé às vezes está fraquinha, vai nos faltar coragem também. Porque quando nós temos fé, nós acreditamos. Quando nós temos a crença, nós nos mobilizamos. Quando nós nos mobilizamos, nós agimos. E quando nós fazemos o inverso disso, nós congelamos, não é? Nós paramos. Então, vamos pensar a respeito de um estudo que fiz com um professor, meu querido, muito amigo, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, Alexandre Bortolotto. E ontem nós estávamos fazendo uma live. E ele dizia o seguinte, né? Que todos nós passamos por algumas fases nesses momentos pelos quais nós estamos vivendo, não é? Para algumas pessoas não são momentos tão tranquilos assim, outras pessoas estão tentando enfrentar a situação de uma forma mais tranquila possível, outras pessoas estão fingindo, né, que parece que não está acontecendo nada, a gente só está em casa, e isso logo vai passar. E Alexandre nos trouxe um ensinamento bastante interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver em que momento que nós estamos, para que nós possamos resgatar a nossa coragem alimentada pela fé. Ele nos trouxe um estudo de uma escritora, e esse seu estudo está no livro Sobre a Morte e o Morrer. É um livro de 1969, seu nome é Elizabeth Kübler-Ross. E ela fala que quando nós vivemos algumas situações, nós passamos por algumas fases. São 5 fases ao todo. E existe uma que ela é mais sadia, não é? Então, nós estamos passando por uma situação. A primeira fase é uma fase de negação. Então, vamos pegar estes momentos, os quais nós estamos vivendo de quarentena, ou até de um período mais prolongado, que nós ainda não sabemos, não é? Então, no primeiro momento, quando nós estávamos começando a vivenciar as primeiras falas acerca do Covid, algumas pessoas diziam assim, não, isso daí não é grave, né? Isso daí não vai acontecer, isso não é comigo, não é assim? Nós não passávamos por isso? Então, muitas pessoas diziam assim, não, isso não está acontecendo, eu acho que vai ficar só lá na Ásia mesmo, não vai chegar até a gente. Então, era um período de negação. Só que quanto mais nós negamos, mais distantes nós ficamos da realidade. Porque nós sabemos muito bem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, e atesta, não é? Que nós temos que observar bastante o nosso pensamento. E os espíritos amigos já nos responderam também no livro dos Espíritos que aquilo que é mais livre em nós é o nosso pensamento.
Então, pensemos, não é, juntos, agora de uma forma direcionada, orientada. Quando nós estamos diante de uma situação e nós negamos, nós estamos evitando de confrontar a realidade. E daí, talvez, nós vamos deixando, sabe aquela bola de neve? Ela era desse tamaninho. A gente vai empurrando ela para debaixo do tapete, empurrando, e quando nós vamos enfrentá-la, ela está gigantesca. E isto é dos não cautelosos, esse tipo de comportamento. Não estou dizendo que nós deveríamos nos desesperar, nem no começo, nem agora, o que não é fácil para muitas pessoas. Temos que respeitar também o aspecto emocional de todos aqueles que estamos passando por esses momentos, não é? Por isso que eu gostei da frase do Lincoln: o atendimento fraterno continua ao vivo e a cores, hein? Então, para nós que estamos aqui, necessitamos muitas vezes extravasar aquilo que vai nos nossos corações, para que a gente possa sair da negação e chegar até a última fase, que é a aceitação. Nós precisamos falar. Se nós negamos, nós nos afastamos, e daí o perigo é o nosso pensamento construir sub-realidades. E essas sub-realidades pode ser, segunda fase, a da raiva, né? Pô, por que isso foi acontecer com a gente? A gente não merecia isso justamente nesse momento que o Brasil estava começando a uma ascensão econômica. A gente não ouviu isso? Eu ouvi bastante, não é? E, gente, a pergunta é, por que não com a gente? Não é? Por que não conosco? Lembrem-se que Jesus nos disse que aqui no plano terrestre, em termos de evolução, não existem privilegiados, não existem. Estamos todos colhendo os nossos plantios de reencarnações pretéritas e dessa própria. Até mesmo em uma outra palestra que fiz online também, porque agora a gente está chique, né? Online. Que eu fiz online também para Macaé. Nós compartilhávamos o seguinte, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que fala por que de tempos em tempos a humanidade é assolada por estes tipos de acontecimento. E a resposta dos Espíritos Esclarecidos, ela é rápida, viu? Eles nos dizem assim, é para que nós evoluamos de uma forma mais veloz, ou seja, significa que a gente estava alergiando, gente? A gente estava marcando toca, como se diz, né, antigamente. Será que tem muito jovem assistindo? Já vão fazer considerações a respeito da faixa etária dessa frase, não é? Mas é verdade, talvez o nosso processo evolutivo, nós estávamos adiando algumas escolhas, nós estávamos negando alguns enfrentamentos, nós estávamos ainda batendo os pés infantilmente, com raiva das nossas próprias escolhas evolutivas. Aí nós recebemos esse sacode da espiritualidade, porque pode ser. Todas essas especulações podem ser possíveis. Pode ser que o vírus tenha sido criado em laboratório ou não. Pode ser que nós estejamos diante de uma pandemia que vai durar mais tempo ou não. Agora, o que nós temos que nos acercar? Nada acontece na Terra sem a permissão de Deus. Nada. Nada é uma palavra forte, né? Ou seja, Deus, ele está onipresente, onipotente, onisciente acerca de tudo que está nos acontecendo. Então, ele nos enviou este momento, ou ele permitiu este momento para que nós evoluamos, para que nós possamos compreender que nessa nossa jornada evolutivo-material, nós perdemos, talvez, alguns conceitos de valores. Nós nos perdemos nas nossas baixas paixões, nós nos perdemos nos nossos instintos mais primitivos, dando vazão a toda sorte de prazeres e usufruto desses prazeres, aplacando as nossas dores, que seria a segunda fase da Elizabeth Kübler-Ross. A primeira é a negação, isso não é comigo. A segunda é a raiva, não é? Por que comigo? Logo, se não aceito, o que faço? Me rebelo. E nós estamos num estágio evolutivo que sabemos que temos que cuidar muito das nossas escolhas e dos nossos pensamentos, porque este rebelar, não é? Daquele que não aceita a sua condição espiritual, pode nos levar a maiores comprometimentos. Ah, isso daí não é comigo, não, estou com raiva desse momento, eu vou beber para esquecer, eu vou comprar para me ludibriar, eu vou sair, encontrar com os meus amigos e o trabalho fica para depois. Não pode ser uma escolha? Então, nós entendemos que a espiritualidade está nos convidando
para que nós possamos enfrentar essa realidade como uma oportunidade de evolução, porque Deus tudo provê. Então, lembra-se daquela frase de Davi, que eu gosto de falar no centro? O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará, nada. Então, se nós calcamos a nossa fé neste nada nos faltará, a nossa coragem, ela começa a ser alimentada. E nós saímos da negação, nós saímos da raiva. E pode ser que nós nos acautelemos na terceira fase, que é a fase da barganha. Qual é a fase da barganha? É aquela que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de determinado tipo de doença tratável, mas eu não aceito. Daí eu vou num próximo médico para denegrir o médico anterior. Então, talvez, nesse primeiro momento, pode ser que a gente esteja barganhando, né? Ah, não, eu vou só dar uma saidinha, porque eu não sei se tudo isso que está sendo dito na mídia é verdade mesmo. Então, eu quero denegrir as informações verdadeiras. Sim, sim, sim. Nós temos que ter cautela, é fato. Procurar fontes fidedignas, estarmos atentos aos boletins informativos das prefeituras, e somente a isso, para que os nossos pensamentos, eles não margeiem a pensamentos negativos que podem se tornar enfermiços para nós. Então, este é o período da conscientização. É o período que nós devemos cuidar da nossa mente. Lembram que os gregos diziam? Mente sana in corpore sano. Se a nossa mente estiver sadia, o nosso corpo também estará sadio. Então, numa fala espírita, se os nossos pensamentos estiverem sendo bem cultivados dentro dos pilares da doutrina, nós teremos a condição de passar por este momento sem negar, sem nos enraivecer, sem barganhar e sem cair na quarta fase, que talvez seja uma das mais dolorosas, que é a depressão. É quando nós vamos ficando tristes, acabrunhados, ficamos em casa, não queremos fazer nada, e nós vamos nos abatendo nos sofás, assistindo filmes depressivos, que nos fazem apenas chorar, e depois a gente fala, não, saí desse filme com a alma lavada, mas o olho deste tamanho. É preciso que nós nos ocupemos, Como vocês bem sabem, não é? Como eu digo, a gente conta um pouco da vida da gente, porque a vida da gente é a vida de todo mundo, né? Hoje, tudo bem, não cautela minha, eu estava procurando um documento. Quase botei minha casa louca. No caso, minha casa hoje sou eu com o Beto, né? A gente quase colocou procurando esse documento. E daí a gente foi para o escritório, porque era lá que ele devia residir, né? Mas no meio da procura pelo documento, o que eu já fui fazendo? Eu fui olhando e falei, bom, o escritório eu não tinha limpado ainda, que eu estou nessa vida, né? Do limpa, passa, cozinha. Outro dia até estava com aquela munhequeira, porque eu tinha aberto o pulso. Gente, que vergonha, né? De tanto limpar a casa, esfregar a banheira e passar roupa. Mas estou ficando ninja. E gosto, viu? Não é aquela coisa que eu faço, ai, coisa chata. Eu gosto, porque daí eu espaireço meu pensamento, coloco um mantra, ou então um Haroldo Dutra. Se eu estou mais pilhada, coloco um Rossandro e, ó, eles comigo na faxina, né? Aí eu estava lá no escritório, aí eu falei, gente, vou arrumar esses livros. Arrumei todos os meus livros espíritas, tirei pó, passei lustramóvel no mó, pensa. Tirei todos os meus livros de trabalho cotidiano, arrumei tudo. Ainda descobri um monte de coisa que eu tenho que organizar do meu trabalho. Limpei, organizei, arrumei, não terminei tudo. Tirei um saco de 100 litros de lixo, porque é assim, né? A gente tem que desacumular. Para a luz entrar, não adianta fazer evangelho no lar e falar para os mentores espirituais tirarem o miasma negativo da casa. Sendo que no escritório tem o miasma negativo, que é um saco de lixo preto de 100 litros. Estou compartilhando a verdade com vocês. E não limpamos tudo. Significa amanhã ainda ter o restinho ali, não é? E exatamente porque isso me faz bem no caso. Porque a minha mente não vagueia. Ela fica direcionada. Então, quando nós damos direção e foco para a nossa mente, ela começa a fazer buscas mais sadias. E ela sai dessa quarta frase. Eu sei, né, essa quarta fase, que muitas pessoas, às vezes, não conseguem sozinhas. Aquilo que eu disse para vocês há pouco. Nós temos que respeitar a fortaleza espiritual de cada qual. Então, graças a Deus que o Divino Mestre está mantendo atendimento fraterno, que nós temos amigos, não é?
que muitas vezes, até mesmo nós podemos fazer uma live com os nossos amigos, ou se a situação realmente for necessária, que a gente vá, não é como eu fui hoje até a casa da minha avó, precisava levar protetor de colchão para ela. O que eu ia fazer? Não é? Então, fui com toda a cautela do mundo, quase comendo álcool gel, né? Porque agora está virando praticamente meu alimento, álcool gel, mas eu fui. Então, nós temos que nos alimentar desta fé, para que nós passemos por essas 4 fases e não retornemos mais, porque elas são retornáveis, sabia? Igual garrafa de Coca-Cola PET, elas são recicláveis. Então, olhemos as 4 fases. A primeira era a negação, a segunda era a raiva, a terceira era a barganha, a quarta era a depressão e a última, maravilhosa, ela é a aceitação. Eu aceito o momento presente, eu confio que em Deus e Jesus nada nos há de faltar, entrego a mim mesma, aos meus, nas mãos dos mestres queridos espirituais e seguimos adiante. Neste momento, a nossa consciência ela está fazendo uma amplitude, ela está dilatando, porque nós estamos aceitando que nós estamos vivendo o momento presente, ocupando os nossos dias, entendendo da nossa utilidade e nos revestindo de coragem para que nós continuemos a dar os nossos passos evolutivos, sempre. E aí, nesse momento, lembra que eu falei de Joana para vocês que eu li? A coragem é a consequência natural e legítima da fé. Vou compartilhar com vocês, então, aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo na veia. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19, e eu estou no item 7, terceiro parágrafo. Nos diz assim: a resistência do incrédulo é preciso admitir. Então, até mesmo a espiritualidade superior está admitindo que muitas vezes as pessoas são resistentes. Vou ler a frase inteira. A resistência do incrédulo, é preciso admitir, muitas vezes deve-se menos a ele que a maneira pela qual as coisas são apresentadas. Gente, olha a responsabilidade. Então, às vezes as pessoas elas são incrédulas muito pouco por responsabilidade própria, muito maior por responsabilidade daqueles que estão ao seu redor alimentando a sua fé. Ó, só aqui, li uma frase, hein? Só aqui a gente já tem uma responsabilidade monstruosa, sabe por quê? Quando as pessoas conversam com a gente, elas trocam as suas impressões. Pode ser que ela estivesse na raiva, pode ser que ela estivesse na negação, pode ser que ela estivesse na depressão. Ela fala, gente, esse momento tá difícil, tá triste esse momento. Aí o que a gente faz? Triste mesmo. Cada vez mais difícil, tá pior. A coisa tá ficando pior. Porque eu acho que a mídia tá escondendo coisas da gente. Gente, vamos parar um pouco para pensar? Eu sei que isso é o nosso espírito temeroso. Eu sei que isso somos nós, muitas vezes, ainda descrentes da potencialidade que nós temos, de alimentar no outro uma semente genuína de fé, uma semente de coragem. Lembra que a gente fala da pá de cal? Então, se a pessoa ela está abrindo o seu coração conosco, dizendo das suas dificuldades, colocando para nós, externalizando aquilo que talvez aí esteja, de uma certa maneira, sufocando, o que a gente faz? Sufoca mais um pouquinho? Joga mais uma pá de cal. Coloca o travesseiro na cara da pessoa. Fala, amiga, ó, fala, agora é só oração e prece, porque não tem um resultado não positivo que a gente possa esperar. Eu sei que às vezes a gente faz isso, né? Eu estou aliviando com a risada, mas eu sei que isso acontece. Então, se nós temos a luz do Espiritismo para nos guiar e nos orientar, nós não podemos ser aqueles que vamos dizer às pessoas que realmente o momento está difícil. Podemos até dizer, realmente, a situação ela é difícil e vamos passar por ela. É mais uma das fases de evolução humana. Nem precisamos dizer do espiritismo, mas precisamos dizer que é mais uma fase de evolução humana. Vamos pensar, ontem eu estava assistindo a televisão, o que eu não faço com muita frequência, mas eu gostei tanto da chamada, eu não me lembro nem qual canal, mas eu achei muito interessante. Dizia assim, né? Nesses momentos, quantas coisas nós não vimos? Tenores cantando na janela dos seus apartamentos na Itália. Outro dia eu assisti uma soprano
cantando folicular numa janela, não preciso dizer, né? Terminou o folicular, o povo aplaudindo e eu chorando, e todo mundo chorando, eu acho, né? Assistindo e chorando, por conta da sensibilidade que nós estamos sendo convidados a ter neste momento, porque nós estávamos muito sensíveis, talvez, às dores do outro genuinamente, não é? As dificuldades, o sofrimento, porque eles estavam encobertados pela materialidade supostamente feliz, não é? Da compra, do funk leve e solto, dos bailões, os batidões. Será que a gente não estava meio submerso, meio amortecido dentro dessa realidade? Aí é isso que o escândalo chegou, não é assim que o Evangelho nos ensina? Que o escândalo é necessário, mas é daquele por quem o escândalo vier. Então, nós estamos vendo esse momento escandaloso, não é? Escancarado. É para que a gente aprenda a dar valor nas pequenas coisas. Uma soprano cantando folicular na janela do seu prédio na Itália, para alimentar as pessoas. O Papa rezando no Vaticano, dá solo, sozinho, mas para todos. Não é? O quanto nós somos humanos do relacionamento e do contato físico para valorizar realmente a presença de quem amamos do nosso lado, para olhar as pessoas ao nosso lado de forma genuína, para que elas estejam realmente sentindo a nossa presença, e não aquela presença suposta que a gente fala, pode falar, estou ouvindo, eu não estou, eu estou em outro mundo. Então, nós estamos sendo convidados a esse compartilhar de coisas boas. Segue o Evangelho. Para a fé é preciso uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Opa! Então, nós temos a exata compreensão daquilo que nós devemos crer. Para que nós tenhamos essa compreensão, nós precisamos estudar. Precisamos estudar, como eu compartilhei com vocês, o Livro dos Espíritos, quando fala destas visitas de evolução repentina, que nós somos convidados a passar por elas. Então, por que elas acontecem? Porque são grandes chamamentos espirituais, para que nós possamos olhar para as nossas pequenezes e transformá-las no homem novo que Paulo de Tarso nos disse que nós chegaríamos a ser. E sabemos que vamos ser, porque nós já estamos envolvidos pelo amor de Deus. Nós somos guiados pela força e poder de Jesus. Nós estamos sob o amparo de Emmanuel. Nós estamos cuidados pelos nossos guias e protetores, nossos anjos guardiões, que nos acompanham de outras reencarnações. Sigamos. Nós temos que ter esta crença genuína nas palavras daquele que foi o homem mais corajoso que a história nos apresentou, que foi Jesus, não é? Jesus defendeu as mulheres em um tempo que defender as mulheres não existia. Ele disse à mulher pecadora, àqueles que estavam na sua plateia, tire a primeira pedra, quem nunca era a palavra do Cristo, houver pecado. As pessoas jogaram as suas pedras no chão, viraram as costas e foram embora. Diante da consciência dilatada que o mestre se lhes apresentava naquele momento, coragem. Jesus teve coragem para enfrentar os fariseus. Jesus teve coragem para fazer as suas pregações, não é? Em quaisquer localidades. Jesus teve coragem para trazer a cura aos cegos que não podiam ver, aos paralíticos que não podiam andar, mesmo sendo perseguido pelo Sinédrio, que colocou vários detetives à época atrás do Messias para descobrirem suas palavras, o mínimo equívoco que fosse, para que Jesus fosse preso e condenado. Jesus teve coragem diante de Pôncio Pilatos, que lhe pergunta, vós sois rei? E Jesus fala, tu que me dizes? Ele teve coragem, porque ele disse que o meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fosse, rei seria. Jesus teve coragem. Muitos podem pensar assim, né? Mas Paula, Jesus é um espírito tão evoluído, está lá longe. Dá para chamar um mais pertinho, né? Dá sim, dá sim. Olha para você, então. Pega um espelhinho aí, de qualquer jeito, e dá uma olhada para você. Quantos foram os enfrentamentos pelos quais você já passou, que era preciso que você tivesse coragem? Tudo bem, gente? Pode ser que diante daquele momento você tenha passado pela depressão e pela dor,
pela negação, pela barganha, mas eis que chegou o momento da aceitação. Tipo, agora não tem para onde correr. Eu vou ter que aceitar, muitas vezes até mesmo a minha condição espiritual de fragilidade, mas eu sei que sob o amparo dos mentores espirituais, eu hei de vencer. Vocês nunca venceram nada na vida? Nunca. Tô aqui, ó, acompanhando os live comments, hein? Então, nunca venceram nada na vida? Claro que já venceram. Houve pessoas que já venceram uma disputa pela guarda de filhos. Que triste, né? Porque podia ser uma coisa mais civilizada, no nosso estado evolutivo, mas foi lá e lutou, não é? Houve pessoas que venceram depressões profundas e dores da alma. Houve pessoas que venceram processos viciatórios. E não estou falando só das drogas, não, quaisquer tipos de vícios. Houve pessoas que venceram processos profundos e dolorosos de doenças difíceis. Houve pessoas que venceram as suas pequenas dificuldades humanas, não é? Da maledicência, da raiva, do orgulho, da prepotência. Pode ser que a gente não tenha vencido ainda todos os capítulos, mas nós estamos na direção de vencer. Então, para todos nós que já somos um pouco vencedores de nós próprios, quando nós nos deparamos com outras pessoas, com as suas dificuldades, a gente não pode, gente, jogar uma pá de cal nela. É judiação. Nós temos que jogar a luz da esperança. Nós temos que jogar a luz da fé. Não se lembra da frase de Joana? A coragem nasce da fé genuína. Então, é preciso que nós compartilhemos o livro. O Evangelho continua. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. É preciso compreender este nosso momento. A fé cega não é mais deste século, mas era do século que Kardec escreveu. Então, a fé cega não cabia mais acreditar cega e piamente. É preciso estudar, é preciso querer entender, é preciso querer compreender, não é? E a gente lá junto no centro tem as perguntas, né? Todo mundo levanta uma mão, faz uma pergunta. Adoro. Depois a gente pergunta para a Carol se isso é possível no streaming. Vai que é. Segue o Evangelho. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que origina hoje em dia a maioria dos incrédulos, porque ela quer se impor e exige a abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Ah lá, pode fazer pergunta assim. Já vi Carol aqui respondendo. Gente, sintam-se à vontade, tá? Eu faço pausa, recapitulo. Se eu esquecer, Carol me lembra onde eu parei, né? A gente tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Então, aqui, olha lá, hein? Raciocínio e livre-arbítrio. Temos que raciocinar. Aí agora eu vou fazer uma parte do Evangelho, dar uma parada nele, e falar a respeito de raciocínio. Eu acredito que vocês já devam ter visto aquele livro Rápido e Devagar, não é? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Daniel Kahneman, não é isso? Rápido e Devagar. O que o Daniel fala para a gente a respeito de como o nosso cérebro ele orquestra as nossas decisões, né? Como nós tomamos decisões. Há críticos para o livro, há pessoas que criticam, posso até compartilhar com vocês, mas eu gosto sobremaneira, afinal de contas, ele é um Nobel, não é? Um prêmio Nobel de Economia, não dá para a gente menosprezar. Então, no livro Rápido e Devagar, ele diz assim, vou dar um exemplo para vocês, né? Então, você está lá andando no shopping, quando você podia, e quando você puder mais uma vez, e preste atenção nisso. Aí você olha numa loja, você vê alguma coisa que você gostou bastante, e você fala assim, eu quero isso para mim. Essa decisão rápida, essa decisão é a parte da nossa mente inconsciente. São as primeiras decisões, aquela que vem instantaneamente. Eu quero, né? Aquela que eu decido. A outra mente fala assim, mas peraí, gente, deixa eu dar uma andada aqui nessa loja, deixa eu ver se tem coisas mais interessantes do que isso que eu me apaixonei no primeiro momento. E às vezes eu até saio da loja, né? Vou dar uma olhada. Vou em outras lojas, vou embora. E agora eu vou compartilhar uma lição que a minha terapeuta fez comigo uma vez, né? Ela me disse o seguinte, Paula, quando você for a uma loja, você gostar muito de alguma coisa, não leva. Pensa falar isso para uma pessoa ansiosa, que sou eu, né? Processo de evolução espiritual no controle da ansiedade. #. Então, ela disse assim, né? Vai embora
e não compra. Eu falei, gente, o que ela quer me ensinar? Porque você sabe, né? O ego, ele já está querendo falar, compra sim, mas está louca. Aí o espírito imortal, que não quer enfrentar as grandes dores da alma, segundo Hamed, ele fala, compra logo, menina. Aplaca aí essa sua ansiedade, essa sua dor. Vai ficar bonitona com essa roupa. E aí a gente tem que lutar. E ela me dizia o seguinte, vai para sua casa. Demora uma semana. Se você pensar naquilo que você queria todos os dias, faça combinações. Olha no seu guarda-roupa e você vai ter que tirar pelo menos umas 6 combinações daquilo que você gostaria de comprar, porque tem um truque da mente aí, né? Se eu compro esta coisa e trago para minha casa, não combina com nada. Olha o truque, gente, mental. O que eu estou fazendo para não evoluir? Me obrigando a voltar para o consumo e comprar umas outras 3, 4 coisinhas que vão combinar com aquela peça única que eu comprei. E o que eu estou fazendo neste momento? Adiando um processo de reflexão. Porque daí compro, apazigo algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de decepção, e não enfrento verdadeiramente aquilo que eu deveria enfrentar. Ela disse: vá para sua casa, fica lá seus 7 dias, faça essas combinações. Se ao final de 7 dias você realmente combinar essa peça com 6 outras coisas, outras peças que você tenha, ou se você não combinou nada, mas também você esqueceu da peça, não volta. O que ela estava me ensinando, gente, naquele momento que não tinha esse livro Rápido Devagar? Ela estava ensinando a minha mente ir devagar. Ela estava me ensinando a refletir. Ela estava me ensinando a tomar consciência de mim, a olhar, a me analisar, a entender o que era importante para mim. A compra daquela peça, o endividamento, olhar para mim com cautela e cuidado e curar as minhas dores da alma. E sabe muitas vezes o que acontece? A nossa mente rápida nos faz voltar até aquela loja e comprar aquela primeira peça. Ah, é essa, a que eu mais gostei. Ou seja, o que nós precisamos? Cuidar do nosso ímpeto, das nossas emoções, que são fruto da mente inconsciente, que num primeiro momento nos impulsiona a estas atitudes desmedidas. Eu falei da compra. Mas eu posso falar, por exemplo, mente rápida, né? Ah, vou comer um negocinho, que agora eu tô assim nesse período de confinamento. A segunda minha cunhada, a gente está comendo igual a capivara desvarada, né? Aí tô tentando não, viu? Tô tentando não. Mas daí a gente vai lá e quer comer um negócio para substituir a compra. Ou uma outra pessoa fala, não, vou dar uma bebidinha, vou só beber isso daqui. Uma pessoa passa jogando uma noite inteira. É a nossa mente querendo o prazer imediato. Refletir, tomar consciência nos exige comprometimento. Exige. E dói, viu? Não é fácil, não. Dói, claro que dói. Porque eu estou olhando para as minhas dores da alma. E daí eu volto a Hamed, porque esse é o título do seu livro, Dores da Alma. Eu volto a um outro livro dele da mesma sequência, que é Emoções que Curam. Então, nós não podemos fugir das emoções, porque elas nos curam. Nós temos que viver uma diversidade de emoções, até mesmo a frustração de não comprar, até mesmo a angústia da decepção vivida, até mesmo a dor do não recebido, até mesmo a impotência da palavra não dita. Nós temos que viver estas dores, para que nós nos conscientizemos que elas também são ferramentas de libertação. Porque uma vez conscientes delas, a nossa fé brotará genuína e nós nos sentiremos cada vez mais fortalecidos e encorajados para enfrentar as nossas dificuldades, levantando dos monturos que construímos para nós e não mais nos endividando para esta ou outras reencarnações. Então, respira. E como Jesus diria, a cada dia basta a sua preocupação. Ele não estava dizendo para que nós não fôssemos cautelosos, não pensássemos no dia do amanhã e vivêssemos enlouquecidamente, não é? Não era isso, não. Mas Jesus dizia, o que você está passando agora? O que você está enfrentando agora? Olha o momento, hein? Em que situação que você se encontra? Como estão as suas emoções?
Como estão os seus pensamentos? Você está pensando sobre o que você está pensando ou você está à mercê dos seus pensamentos? Momento presente, o agora, mindfulness, momento cheio de mim no agora. Então, o que nós estamos vivendo agora? Quais são as nossas emoções? Vocês podem até dizer para mim, Paulo, me dá angústia, uma dor, um seco-tico, eu quero sair de casa, uma impotência, um medo. Sinta, centralize, aceite, respire, converse com você, converse, mas não deixe a emoção aflorar e cavalgar, porque ela pode crescer. E o nosso cérebro pode alimentá-la, lembra? Mente rápida e devagar. Então, por isso, gente, espiritualidade é maravilhosa, respira. E hoje, né, estava lá olhando o meu grupinho das amigas da yoga, como vocês sabem que eu faço, e uma das minhas amigas, a Maísa, ela postou a Gisele Bündchen ensinando uma respiração pranayama. Vocês podem procurar no YouTube. Olha lá, Gisele Bündchen ensinando respiração pranayama. Ou se você acha que Gisele é demais, tem várias outras pessoas que ensinam yoga na rede, como a minha professora querida, Mila Garcia de Gracia, minha espanholita querida. Então, tem várias pessoas na internet ensinando respirações alternadas da narina. Alternadas, existe todo um processo de respiração. Nós inspiramos para uma narina e expiramos pela outra. Por que isso? Para oxigenar o nosso cérebro, para que nós ingerimos O2, para que nós possamos fazer com que as nossas cadeias hormonais elas aconteçam num ritmo natural. Porque quando eu não oxigeno, eu alimento cortisol, eu alimento o estresse, é a hora que vem o medo, é a hora que vem a depressão, é a hora que vem a angústia. É só um exercício de respiração, gente. 15 minutinhos do seu dia. 15 minutinhos. E a mente rápida vai querer fugir, hein? Ai, gente, essa coisa de respirar, coisa chata, não é? Pode ser que ela queira fugir, porque o ego não quer enfrentar aquele momento presente. Eis a sua chance de dizer para ele: mente superior domina mente inferior. Então, nós temos essas ferramentas nas nossas mãos. É preciso agir com essas ferramentas. Espera aí que a Mirella me fez uma pergunta aqui, ó. A raiva momentânea, a explosão, se enquadra nesse exemplo? Super, Mirella, super. E daí, nessa fala que eu compartilhei com vocês, o grande questionamento é raiva do quê, né? Se eu estou sentindo raiva, por que eu estou me sentindo impotente? Porque a raiva está ali, ó, caminhando com a impotência, não é? Aí quando eu fico com raiva, é porque eu me acho incapaz de uma atitude. E daí quando eu explodo, eu estou extravasando essa minha dor, não é? E tá tudo bem. Só não pode extravasar em ninguém, né? A gente pode dar uma extravasada num kickbox da vida, não é? Socando lá um sacão de areia. Mas eu tenho que entender. Então, em que nós estamos no sentido rendidos que a raiva pode ser uma opção para aplacar as nossas dores, não é? É uma reflexão. Mas é importante. É importante. Né? A Sueli falou assim, é difícil. Mas Jesus disse que não ia ser fácil não, hein? Ele disse que todos nós que estamos encarnados aqui passaríamos pelos nossos momentos de dores e de aflições. É a terra de provas e expiação. Mas mesmo assim, nós não estamos tendo um momento feliz? Não é um momento feliz, gente. Então, vamos nos embebedar desta felicidade para que ela possa nos alimentar a fé e nos garantir a coragem de seguir adiante. Não terminei o evangelho. Isso aí é um treino. É igual respiração pranayama. No primeiro momento, você não vai conseguir respirar. Já advirto. Vai lá no banheiro, assua o nariz, mas com coragem, viu? Assua, igual criança. Você fala pro seu filho assim, é com força. E ele tá assim. Você fala, é forte. Daí ele assua a alma. Uá! E daí você faz a respiração. Tudo bem, se você estiver fazendo sozinho, vai sair uns amiguinhos aí, mas tá ótimo, porque você vai respirar. E o Evangelho ainda nos diz assim, é sobretudo a essa fé que resiste aos incrédulos, ou seja, o raciocínio e o livre-arbítrio, não é? Nós precisamos dizer
aquilo que não se prescreve. Ou seja, a gente precisa compartilhar. Pois essa frase é linda, essa eu amo particularmente. Ele nos diz assim: a fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Então vamos compreender? Estamos todos juntos. Mas quem está no nosso leme? Jesus, não é? E quem nos dá esta oportunidade de evolução? Deus. Entrega, confia, aceita e agradeça, porque estamos vivendo este momento presente. Eis porque ela não se dobra, pois não existe fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face, em todas as eras da humanidade. Olha que maravilhoso! Não existe fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face. Então, a fé, razonabilidade, a fé com a razão. O Espiritismo conduz a esse resultado, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e partidária. Amigos, estamos juntos. A gente não pode se deixar abater, não. Eu sei, né? Também estou aqui na quarentena. Vocês acham? Vou até compartilhar com vocês essas coisas de família, né? Que a gente não devia, mas vou. Não sei se vocês já viram, mas a Luísa Mel, ela tinha um programa de televisão, depois acho que tinha um outro adestrador também que tinha um programa de televisão. Em qual dos dois programas que tem esse cachorrinho? Mas tinha um cachorrinho que chamava Estopinha. Era um cachorrinho muito figura, tenso o cachorro. Então, aí nos primeiros momentos estava tensa, né? Tensa, mas assim, o nível de tensão altíssimo, né? Não que eu não esteja cautelosa, claro, cautela, sapato da rua, fica na porta, entrou com a roupa da rua, vai para a lavanderia, largar tudo, vai tomar banho, cautelas, não é? Eu não quero ser acusada pela espiritualidade de suicídio inconsciente. Lembra do André Luiz? Não podia comer tudo que queria na vida. Aí desencarna e falou que era suicídio inconsciente. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, mas com equilíbrio, né? Eu não estava assim no começo, não. Aí minha tia me apelidou de Estopinha e meu marido de Estopinha paranoica. Gente, intimidade é isso, né? Você não deu direito, uma pessoa vem e te dá 2 apelidos na batida. Eu sei que virou até uma piada, né? A Estopinha paranoica. Mas agora eu tô ainda, Estopinha paranoica, mas no controle, né? No controle. Temos que estar juntos. Nestes momentinhos finais da nossa fala, tô aqui, ó, com esse livro. Peraí, tô achando um lugar na tela. Ai, meu Deus, sou descoordenada. Já descobri isso. Ai, vou virar o livro. Aqui, mano. Carol, dá risada comigo. 10 minutos depois acha a página, né? Chama-se O Evangelho por Emmanuel. Então, são passagens só de Mateus. E daí nós temos algumas pessoas que escreveram textos a respeito dessas passagens, né? E eu peguei uma para nos acalentar o coração nesses momentos. E daí é Mateus, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Saibamos confiar, ou seja, não é confiar, é saibamos. Até para confiar a gente tem que saber, gente, confiar, porque a gente tem que saber em quem confiar, não é? No Evangelho, em Jesus, em Chico, em Divaldo, em quem confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Olha isso, as 4 fases. Ah, não está acontecendo nada, isso não é comigo, é que raiva. Então, Jesus não diz para a gente ficar indiferente ou irresponsáveis. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Ou seja, nós temos um trabalho a fazer. E Jesus, então, está nos pedindo o quê? Atenção, cautela, cuidado, dedicação, carinho, amor, resiliência, fortaleza, fé. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Gente, olha se não é por Deus, que vocês sabem, né? A gente agendou essa palestra, eu e Carol e Carlos, a gente estava na cena aí, já faz acho que uma semana e pouquinho. E a espiritualidade vem preparando essa fala, com certeza, há uma semana e pouquinho. Então, não escolhi aleatoriamente, não é? Nós sempre somos conduzidos para o bem. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho
Claro que nos achamos, hein? Ó, assertiva afirmação. Na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. É uma ordem natural de evolução, ou seja, vamos evoluir, ponto e basta, diriam os italianos. Nós vamos evoluir, estamos evoluindo, estamos. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. É aquilo que a gente falou, né? Falo sim, Lila. Evangelho segundo Emmanuel. Aqui, ó. O Evangelho por Emmanuel, tá? Você vai gostar. Ainda nos defrontaremos com as dificuldades. Estamos numa terra de provas e expiação. É natural que nós enfrentemos. É necessário, porém, renovar atitudes mentais na obra. Ou seja, tudo começa onde? Aqui, ó, na mente. É preciso renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados. Então, não tem ninguém aqui, assim, de gaiato no navio. Ah, não reencarnei aqui para quê, gente? Não é? Segunda fase de Elizabeth Kübler-Ross. Nós estamos aqui com um propósito. Nós não reencarnamos por acaso. Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Aprendendo a confiar. A espiritualidade é maravilhosa, porque ela sabe que confiança não é assim, ó, pá, acredita. Aprendendo a confiar. E Jesus deu tantas provas, não é? Esteve no meio de nós, provando a coragem e a fé em Deus, quando dizia, eu e o Pai somos um. E aí Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, é Jesus quem vive em mim. Ele já vive na gente, não sei se 10, 15, 20%, mas ele já vive. E é exatamente este ímpeto crístico que nós temos que vai continuar nos levando adiante. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Obrigada, Carol, maravilhosa. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Existe aqueles intransigentes, hein? É aquele que fala, não vai dar certo nunca. Na verdade, eu acredito que esses sejam os mais temerosos de enfrentar a sua vida, não é? Ainda estão fugindo dos grandes enfrentamentos. Tudo é seu tempo. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. E vamos combinar, não é? Que esse sol tem dado um espetáculo à parte no cair da tarde, não tem, não? Caraca, gente, hoje eu estava voltando da casa da minha avó para a minha, o céu, ele estava colorido, era laranja, era azul, tinha tons de roxo, maravilhoso. Quem que fez isso? Quem que pegou esse pincel na mão e pintou? É Deus. Que mesmo diante dos momentos que nós estamos vivendo, nos presenteia com a sua obra, quase que num outdoor, dizendo, eu estou aqui, não é? Eu estou aqui. Até outro dia o Beto me mostrou que ele estava vendo um postinho no Face, e daí o capeta, né? O capetinha de todos nós, ele dizia assim, eu consegui fechar suas igrejas. Aí Deus olha para o capeta e fala assim, engano seu, eu abri uma em cada casa. Hashtag chupa essa manga, amigo. Não é não, gente? Então, assim, Deus está conosco. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, os derrotistas, não é? A pessoa é digna e a outra ainda fala, isso daí, ó, deixe falar, segue, né? Segue. É o que Chico dizia, trabalha e segue. Linda mesmo, Rose. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos. Olha que dor isso. Acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre, ou seja, não sejamos derrotistas, porque senão a gente não pode servir. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, mínimos, a coisa desse tamanho, a pessoa faz um obstáculo deste tamanho. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra. Não podem. Firmamento é de Deus. Para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Ó, foge disso, hein? Foge dessa mente enfermiça. Na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos, por amor,
e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Como que a gente pode contribuir com ele agora? Pensamentos positivos, oração, respiração pranayama, meditação. É preciso contribuir, não é? Com a cota que nos cabe neste momento. A confiança dele abrange as eras. A confiança de Jesus abrange as eras. Sua experiência abarca civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Alguns de nós aqui assistindo a palestra somos milenários, outros somos seculares. Ou seja, nós que estamos aqui estamos sendo assistidos por Jesus há milênios. Ele viu a nossa criação. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Vinha de Luz, capítulo 86. Como adotar a aflição e o desespero? Como é fim de noite, começo de noite, meio de noite, né? A gente perde um pouco a noção do tempo. Eu vou chamar Raul. Não podia perder, né? Lembra da... Eu acho que é de Raul, não sei, agora me fugiu. Mas ele não tem a música, ele fala assim: coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Gente, Raul, coragem, se aquilo que você quer é o que pensa e faz. Primeiro no pensamento, mas um pensamento aqui, ó, calcado no evangelho, para daí nós temos atitudes cristãs. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Nós podemos mais, não é? Nós podemos mais. Esta fala é de Jesus. Ele disse: vós podeis mais. Nós podemos mais. Nós podemos mover montanhas com a nossa fé. Basta que nós creiamos. Então, neste momento, que nós já vamos passar para a prece de encerramento, não é? Coragem. Coragem, porque Jesus permanece fiel ao seu compromisso, sem alterar o seu compromisso para eludir ou arrebanhar simpatizantes. É o incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão de sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecido pela psicologia profunda como homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivências sem recalques ou fugas, veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles ensementar as palavras seguras e medicamentos para a preservação da saúde da vida. Jesus e o Evangelho, jugo leve. Vamos à nossa prece? Elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, que se faz presente neste momento que fazemos este Evangelho Redentor. Peçamos aos amigos espirituais, derramem sobre nós a luz da consciência de Jesus, amparando o nosso pensar e o nosso refletir para que nós não possamos dar margens aos pensamentos enfermiços. E se porventura eles nos visitarem a mente, possamos, através de uma prece sincera, voltar ao nosso ponto de equilíbrio, que é o mestre doce Rabi da Galileia. Peçamos ainda que os mentores do alto possam envolver os nossos corações nas suas emanações de cura e de amor, para que assim, sobre o seu sustento, possamos vencer esses momentos os quais todos estamos sendo convidados à reflexão, à evolução e ao galgar de mais um degrau de progresso na nossa jornada de espíritos imortais. Peçamos aos amigos do alto que possam derramar dos nossos lares as suas bênçãos,
fazendo com que nós sejamos guardados por Dr. Bezerra de Menezes. Que as nossas águas possam ser fluidificadas neste momento, pelos eflúvios de luz e cura, pelos bálsamos de amor, para que os nossos organismos, ao ingeri-la, possam ter a saúde necessária, tanto física quanto espiritual, para vencermos a nós mesmos. Que os amigos do alto possam nos envolver a todos os nossos queridos do coração, onde quer que eles estejam, bem como abrasar toda esta terra com uma faísca do amor de Deus, para que, irmanados em teu amor, possamos agradecer, progredir, evoluir cada vez mais sobre a proteção e o amparo dos nossos guias espirituais, do nosso Mestre Jesus e do amor de Deus, que nos guia sobre todas as sendas, pois que Ele é a luz genuína e verdadeira que nos ilumina o caminho e as nossas escolhas mais felizes. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, muita fé, oração, e estamos todos juntos neste momento, pois que sabemos que desamparados não somos jamais. Que assim seja. Paula, muito obrigado. Obrigado pela sua participação na nossa live. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui no Divino Mestre Online, agora, né? Obrigado, Ótimo. Carol, aí pelo suporte técnico que deu para a gente aí mais esta noite, né? E eu aproveito então para agradecer não só a vocês duas, mas para agradecer a todo mundo que nos acompanhou nessa noite, acompanhou toda essa palestra maravilhosa, uma palestra motivadora que tenho certeza que nos encheu de ânimo, de alegria, de motivação para superarmos essa etapa. E de coragem, com certeza. Amanhã não temos palestra online, nós voltamos na sexta-feira, às 8 horas da noite, com a palestra do Francisco. O tema é conflitos familiares. A gente conta com a participação de todos vocês aqui, que vocês continuem assistindo as nossas lives. E caso vocês tenham perdido alguma dessas lives, por favor, entre na nossa página do Facebook, lá estão todas as exposições públicas que foram feitas, estão salvas